Na semana passada, quem estava aqui com a gente participou de um mercado ético muito diferente. Nós falamos de física quântica, falamos de xamanismo, falamos de como é que cada um de nós pode sair de dentro dessa caixinha. Muitas vezes a corporação é uma caixa, né, que fica nos restringindo e depois fica exigindo que a gente inove, né? É um tremendo paradoxo. Mas a gente conversou sobre tudo isso com um homem muito brilhante. E eu pedi a ele que continuasse a conversa conosco. Porque, nossa senhora, quando você sai da caixa, o céu nem é o limite. Existem outros céus depois do céu. Felipe Pomés. Felipe Pomés, que é físico quântico, PhD em física quântica, é pós-graduado em administração de empresas e foi o grande cérebro, o cérebro maior nos processos de inovação da Natura. Felipe Pomés. Quando a gente estava no finzinho do nosso programa, semana passada, a gente começou a falar de xamanismo. É muito difícil ouvir um homem falar de xamanismo. Isso, para mim, foi duplamente fascinante. O mundo dos negócios, assim como às vezes se imagina, né, que o mundo masculino é muito fechado em si, tem um papinho misterioso, tem o tal do esquinho no fim do dia, dizem que a mulher não participa. Depende, viu? Eu sou muito participativa. Agora, eu gosto do mundo masculino, eu gosto de me misturar, assim como gosto de me misturar com a floresta, com o rio, com a vida. Mas não é todo mundo que sente esse conforto. Então, do mesmo jeito que existe esse tal papinho de que a parede de vidro que separa homens e mulheres no mundo corporativo, outra vez, uma realidade criada pela nossa mente, porque, na verdade, todos nós somos seres possíveis de se conectar profundamente uns com os outros, o tempo todo. Do mesmo jeito que existe isso, existem os mistérios da liderança feminina. E esses mistérios também não são assim falados em público. Eu estou contando para vocês segredos que, se vocês forem entrevistar uma outra presidente de empresa ou uma alta executiva e tal e coisa, zíper, porque de bobas nós não temos nada. Então, xamanismo, por exemplo, é um tema que eu tenho ouvido mais e comentei no último programa nosso. Já fiz rituais xamânicos e conheço muita líder empresarial que já fez rituais xamânicos justamente para abrir a cabeça, para se conectar com a raiz da Mãe Terra, da natureza e assim se conectar com todos os seres vivos. Mas eu não tenho escutado muito homem falar disso não, Felipe. Você é o primeiro que fala disso e ainda fala abertamente no programa, gente. O que te levou a esta procura de se auto-inovar através, por exemplo, de rituais de conexão com a Terra? Eu acho que esses últimos 10 anos na Natura, onde faz questão de dizer que eu não sou o responsável de toda essa inovação da Natura, eu sou apenas uma das pessoas que dirigia esse grupo. E tem muita gente nessa empresa que certamente são capazes de fazer tudo isso sem mim. Mas ela tem me dado um espaço, até pessoal, que a própria linha Ecos é uma expressão dessa liberdade. E a linha Ecos foi muito interessante, porque eu sempre digo, quem trabalhou nessa linha nunca olhou o mundo da mesma forma. Não é tanto pelo lado da sustentabilidade, mas pelo lado humano, do ser humano dentro da natureza, que estava sendo representado pelas comunidades com as quais a gente trabalhava. Então, quando a gente começou a se trabalhar, a gente começou a entender um pouco o conhecimento, a riqueza do conhecimento que o povo das comunidades ribeirinhas tinha. E, logicamente, nós começamos a pensar que esse conhecimento, na realidade, é um conhecimento derivado dos povos indígenas. E nós tentamos, até hoje com pouco sucesso, ver como que a gente iria incorporar esse conhecimento. E quando a gente começa a procurar entender o conhecimento
do povo indígena, que antecipa todos os conhecimentos pós-colombianos, você descobre que é outro mundo, tem outro espaço, uma outra dimensão na qual a gente estava totalmente fora. Eu tive a chance de participar no Guarupé, no Xingu, e foi para mim uma revelação de um pouco a experiência que você contava um pouco antes da que você tinha um ritual xamânico. Não foi um ritual xamânico, mas eu vivi um ritual que você de repente se dá conta que tem outro conhecimento, tem outro mundo, tem uma outra realidade que simplesmente nós fugimos dela, nós saímos dela. Por tudo o que nós falamos a última vez, desde o cartesianismo, tudo o que nós estamos aprendendo na escola. E a gente tinha esse olhar para esse chamado xamanismo, esses rituais, um olhar um pouco arrogante do dito civilizado versus o selvagem. O que para mim foi fascinante, ao mesmo tempo que eu tinha esse percurso, essa iniciação, ao mesmo tempo eu tinha toda essa fascinação que eu já tinha nos meus estudos na física quântica, que eu deixei de praticar, mas que eu continuo acompanhando, lendo. E de repente descobri que o que o xamã propôs, a visão do mundo que ele tem, é uma visão muito parecida que a mecânica quântica está oferecendo. Todos esses fatores, todas essas coisas que a mecânica quântica exprime de uma forma teórica, de uma forma extremamente matemática, algumas vezes totalmente impermeável, quando você desce na essência do significado dela, era a mesma expressão que o xamanismo tem. Eu sempre penso que, da mesma forma que a ciência biológica, o darwinismo foi demonstrado através dos fósseis que a gente encontrou, dos ossos, que é isso fósseis. Que se ouve, os fósseis que a gente tem, fósseis mesmo? É os fósseis. Fósseis, é. Foi isso que sustentou essa evolução biológica. Eu diria que o xamanismo é um fóssil vivo hoje. E aí nós temos a sorte de que tudo que a gente eliminou, que sumiu por nossa vontade nos últimos 500 anos, continua a existir com os povos indígenas. E esse conhecimento que está se aproximando, que a minha descoberta pessoal, mas não é pessoal só, porque aquele que eu citei da última vez, Arnold Mindel, que diz que cada um de nós é um xamã moderno, de uma forma ele reconcilia toda essa ciência do que tem de mais avançado, do que tem de mais profundo nas raízes mesmos dos povos indígenas. A gente volta já já.